estático. Beleza. Poderia a gente depois ver a pilha encadeada. O que é uma pilha encadeada? Que o elemento sabe qual é o seu próximo. Eu tenho um encadeamento, mas isso é matéria para as próximas aulas. Ok? A gente vai ver o encadeamento mais para frente quando eu passar fila para você. Beleza, perdão. Quando eu passar listas encadeadas. Fila não, fila eu vou começar a passar hoje. Tá? A próxima estrutura de dados que a gente vai estudar é a estrutura de dados chamada fila. A estrutura de dados chamada fila, pessoal, ela é muito interessante. Tá? Ela é extremamente utilizada nas áreas de computação para resolver problemas. O sistema operacional usa filas toda hora. Um exemplo disso é o escalonamento de CPU, que o Bruno deve ter passado para vocês no semestre passado. Como funciona o CPU, como que ele analisa o CPU e como que eu coloco o processo para executar na CPU. É uma fila. Tá? Mas aí eu vou perguntar para vocês, o que é uma fila? O que é uma fila? Uma fila é uma lista. Beleza. Vamos entender aqui, pessoal. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um elevador. Isso aqui é um elevador. Tá? É um elevador. Tá? Entenda isso como um elevador. Beleza? Fechado. Eu estou chegando, quero pegar o elevador. O que eu faço? Chego aqui e me coloco aqui na frente para pegar o elevador, para esperar ele para chegar, porque o elevador não está aqui, a porta está fechada. Tá vendo? Aperta o botãozinho para esperar. Né? Beleza? Fechado? Tranquilo? Beleza? Então tá. Aí chegou uma outra pessoa, no bom sentido, se alocou atrás de mim. No bom sentido. Por quê? Ele foi adicionado, ele entrou na fila, ele pegou a fila. Ele pegou a fila. Aí o xaropinho veio e entrou na fila atrás. De lado. Por favor. É uma fila lateral essa. Tá? Entrou na fila. Chegou o elevador. Quem vai entrar primeiro no elevador, pessoal? Quem? Vamos entender essa fila como uma fila de estrutura de dados. Não uma fila de fura-fila. Tá? Quem vai entrar primeiro no elevador? Eu. Mais próximo, eu estou perto aqui, porque eu fui o primeiro a chegar. Moral da história da fila. Primeiro que chega é o primeiro que sai. O último que chega vai ser o último que vai sair. Beleza? Pode sair da fila, por gentileza. Daqui a pouco a gente vai fazer mais algumas ideias aqui. Pessoal, essa é a estrutura de dados fila. A diferença da fila para a pilha é que a pilha, o último que entra é o primeiro que sai. A fila não. O primeiro que entra vai ser o primeiro que vai sair. Essa é a sacada da fila. Daqui a pouco eu vou escrever no quadro a definição formal para vocês terem e começar a brincar com os algoritmos de fila. Mas da mesma forma que eu passei fila, que eu passei pilha, eu vou fazer fila de forma estática e sequencial, para ficar tranquilo para vocês entenderem inicialmente. Depois a gente faz o encadeado e depois faz o dinâmico, que também, da mesma forma como a pilha, também dá para fazer por fila dessa forma. Então, eu fiz um programinha já para vocês, já disponibilizei no Pandora, eu fiz uma fila com 3 elementos, como que ela vai funcionar. Beleza. Assim como a pilha não tem também alguns elementos-chave, algumas funções-chave, que é o push, o copy, o pick, não tem? Beleza. A fila também vai ter algumas funçõezinhas dessas também. Tá? O primeiro nome que ele tem, concorda comigo que eu posso inserir na fila? Posso inserir elementos numa fila? A primeira função chamada na fila é a função inquire. Query, pessoal, é fila em inglês. Tá? O que ela vai fazer? Essa função vai adicionar um elemento dentro da fila. Essa que é a grande sacada. Por que eu estou passando os nomes em inglês para vocês? Expliquei isso quando eu falei de push, pop, não falei? Por que vocês acham que eu faço questão de explicar o nome em inglês para vocês? Cai em concurso em inglês. De repente o cara até sabe o que é uma fila, como que implementa uma fila, mas caiu lá na questão assim, defina o termo push em estrutura de dados.
tem a ver com o que você talvez até saiba. Por isso eu faço questão de dar o nome em inglês. Esse daqui serve para poder inserir elementos na fila. Inserir elementos da fila. E eu tenho outro, chamado The Quiet. O que esse cara faz? Ele remove elementos da fila. Esses são as funções básicas. Assim como eu tenho push e tenho pop para inserir e remover. Inquire, dequire, inserir e remover dentro da minha fila. Deu para entender, pessoal? Tá ok? Se eu fizer assim, inquire Giovanni, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então vai lá na fila, cara. Isso, vai lá. Vai lá. De lado, a nossa fila aqui ela é de lado. Entrou na fila. Está na fila. Se eu fizer agora, inquire Ademir. Inquire Ademir. Ademir está na fila também. Se eu fizer agora, inquire Piaba. Vai lá, Piaba, participa aí. Um cavalo branco não vai dando nada. Inquire Piaba, entrou na fila. Se eu fizer agora, por exemplo, inquire Francimar. Miros. Se eu fizer agora um dequire, quem que sai da fila? Então, Giovanni, dequire. Quem que é o primeiro da fila agora? Então você anda para o primeiro da fila. A gente vai ter que fazer um algoritmo para quê? Pessoal, entenderam o que aconteceu aqui? Entenderam o que aconteceu aqui? O Giovanni saiu da fila, ele era o primeiro. Quem que é o primeiro agora da fila? O Ademir. Tentem entender o que isso vai ser em código-fonte. Eu vou ter uma estrutura sequencial que pode ser um vetor, que eu armazenei o Giovanni primeiro, depois o Ademir, depois o Piaba, depois o Francimar. Quando eu removi ele, o Giovanni estava no índice 0 da minha fila. Ok? O que aconteceu? O Ademir estava no índice 1. O que aconteceu? O Ademir pulou para o índice 0. Você pulou para o índice 1 e ele pulou para o índice 2. Exatamente. Então, a operação fila, a operação inquire, eu vou estar adicionando elementos na minha fila. Adicionar é fácil, é tranquilo. É só adicionar ao mais algum elemento dentro do meu vetor. Isso a gente sabe fazer. O dequire, além de eu remover o elemento que seria o primeiro elemento da minha fila, eu vou ter que refazer a minha estrutura, o meu vetor. Eu tenho que remontar ele. Remontar o quê? Quem estava no índice 1 passou a ser o índice 0. Quem estava no índice 2 passou a ser o índice 1. Quem estava no índice 3 passou a ser o índice 2. É muito fácil fazer isso, eu faço isso com foco. Nessa estratégia nossa sequencial, que daqui a pouco eu vou passar o código-fonte para vocês. Deu para entender, pessoal? Dequire. Piaba passou para primeiro da fila, índice 0. Francimar, índice 1, foi para segundo. Dequire. Inquire Nigel. Isso. Inquire Crimênio e seus teclados. Se eu fizer dequire, isso, dequire e dequire, todos foram embora. Entenderam a sacada da fila e a diferença da fila para pilha, pessoal? Via programação, a gente vai programar isso para acontecer. Beleza, pessoal? Fechado? Então,